Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. A noite de hoje, dia 3 de março de 2022, começando, portanto, o nosso terceiro mês de 2022. Esse 2022 que já começou aí tenso nacionalmente e mundialmente falando, receber a Gisele, ela que vai falar um pouco para a gente sobre o Marx Brasil, um reagrupamento, o Marx Brasil, entre outras questões aí de como ela vem analisando a política, seja lá da sua região, mas nacionalmente falando. Gisele, vou jogar aí o bastão para você. Faça as suas apresentações iniciais. Bom, em primeiro lugar, agradecer a mesa de debates, pela oportunidade de estar falando com os companheiros e companheiras que nos acompanham no Brasil todo. Bom, eu sou Gisele, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, sou militante da Marx Brasil. O Marx Brasil é uma organização no campo da esquerda que se pretende a ser revolucionária, mas que tem como eixo o reagrupamento, dar uma resposta à diáspora que existe na esquerda, não só no Brasil, mas em nível mundial também, né? Há uma crise dos grupos de esquerda muito profundo, cada vez mais profundo, inclusive, que, em nosso juízo, tem como elemento central o problema da adaptação ao regime político democrático burguês, né? Seja pela via sindical, seja pelo campo eleitoral, que leva a diásporas, algumas delas silenciosas e algumas mais abertas, mais viscerais. Né? Nós acreditamos que nesse momento histórico, em especial, que é um momento histórico justamente de uma crise, que é evidente, é uma crise econômica, mas ela se desdobra como uma crise política, uma crise social em termos planetários, é necessário ter uma resposta a essa diáspora. Então, a gente está aí nesse processo de reagrupar para isso. Né? Nós não nos colocamos como uma organização revolucionária, né? Não temos nenhuma pretensão de dizer isso. Nós tentamos ser um embrião de reagrupamento daquelas pessoas que estão dispersas e que têm como perspectiva a luta no sentido de destruição desse Estado e a edificação de um outro Estado que faça a transição para o socialismo. Nós acreditamos que não só é possível, como necessário, dadas as condições objetivas as quais a humanidade atravessa hoje. Então, um pouco por aí. Perfeito. Gisele, o Marx Brasil, então, né, esse reagrupamento, ele tende a, podemos dizer, fazer uma crítica e autocrítica à esquerda, justamente por essa ter, em vários aspectos, e até mesmo em diversos momentos da história, ter dado as mãos para a direita, e aí chamemos de direita de forma ampla e geral, né? Seja a liberal, enfim, a keynesianista, seja lá o que a gente quiser classificar aí como direita, né? Essa é uma leitura que nós fazemos, que é uma leitura que se apresenta também de maneira conjuntural, mas que, em nosso juízo, tem uma raiz histórica. A partir da queda dos estados operários do leste europeu, há um vendaval oportunista, digamos assim, em toda a esquerda. Há uma reação do regime democrático burguês no sentido de propor a democracia liberal para todos, né? Todos entendem, todos têm um espaço institucional. E a esquerda entra nisso, né? E entra nisso não só do ponto de vista eleitoral, né? Não só do ponto de vista do apoio explícito eleitoral. Nós entendemos que a máquina sindical também está pautada pelo calendário do Estado, né? Haja vista as databases, etc. O Estado coloca um período para que o sindicato lute. E a esquerda ela gira em torno de duas eleições, ou as eleições parlamentares ou as eleições sindicais, né? Quanto mais aparato eu tenho, melhor. Seja o aparato eleitoral, seja o aparato sindical. E, nesse sentido, ela perde o seu caráter, que deveria ser um caráter revolucionário, da crítica a esse Estado, uma crítica consequente,
e, portanto, da proposição de uma nova sociedade, ou seja, de um novo Estado, que seja um Estado de uma democracia proletária, que pode ser entendido como ditadura do proletariado também, né? Então, esse fenômeno, que repito, é um fenômeno mundial, ele pega em cheio a esquerda brasileira, né? Nos últimos anos, em especial que você tem governos que claramente foram governos que fizeram conciliação de classe, isso fica mais explícito, mas que não começam no governo Lula, por exemplo, né? É um processo que vem desde a derrota dos estados operários do leste europeu, né? E que até hoje não foi feito um balanço necessário do que leva a essa derrota e nem de como essa derrota é respondida pela esquerda de uma maneira geral. Então, você tem grupos no Brasil que se autodenominam revolucionários, que se autodenominam, enfim, do campo do marxismo revolucionário, mas que vive nesse ciclo, né? Ou procurando sempre uma resposta exclusivamente eleitoral ou uma resposta exclusivamente sindical. Não consegue sair desse vício, não consegue apresentar para os trabalhadores uma resposta de classe no sentido de destruição desse Estado burguês. Então, essa é a nossa principal crítica. E a gente acha que esse é o centro profundo da diáspora que existe nessa esquerda, né? Você leva a militância o tempo todo a girar em torno de eleições. E dentro disso vem o que a gente chama de moral de vale tudo, né? Então, você começa a ter problemas no regime interno dos partidos, cada vez mais burocratizante. Então, para ganhar eleições vale tudo, seja eleição eleitoral ou sindical. Você tem o problema de como é respondido as questões de opressão dentro dos partidos políticos e etc., ainda que para fora eles coloquem críticas, né, à situação de opressão, seja racial, seja de gênero, etc. Então, para nós, em especial nesse momento, é crucial reagrupar. Não, nada é possível construir sem reagrupar, né? Então, a gente tem que ter muita paciência no sentido de ouvir os companheiros, o porquê rompem, quais são as suas concepções, o que vem. Então, a gente nasce nesse sentido, de dar resposta a isso, né? Ser um embrião de resposta a isso. Nós achamos que é um momento desafiador, mas que é propício. Nós achamos que é um momento que a classe trabalhadora, que parece adormecida, para nós é um tsunami, né? Uhum. Quando o mar recua, para que ele venha em uma onda muito mais violenta. E nós achamos que a luta de classe se apresenta nesse cenário, né? A gente pode ver isso em termos mundial, com a própria guerra que está acontecendo. Para nós, isso tem um caráter evidentemente de classe, não um problema geopolítico qualquer e etc. A mesma coisa é a questão da crise econômica. Não é uma crise econômica em abstrato. Está posto uma luta de classe profunda de como que uma sociedade capitalista extrai mais valia da classe que produz, que são os trabalhadores. Gisele, dessas questões que você coloca, eu vim aqui pensando comigo, né, até para formular uma pergunta. Na prática, eu acabei formulando duas aqui, né? Não precisa responder as duas juntas, né? Depois eu posso até repetir aqui qualquer coisa, mas eu vinha pensando, independente do que eu, André Bontempo, acho ou deixo de achar, né? Marx e, claro, o próprio Engels, né? Nos escritos deles, até onde eu muito bem procurei estudá-los, eles me parecem muito claros com relação àquilo que eles dizem, aquilo que eles, vamos dizer assim, separam do joio do trigo do que é ser revolucionário ou reformista, né? Ou deem o nome que queiram dar. Por que é tão difícil essa esquerda que se diz marxista seguir, então, o que dizem Marx e Engels, né? E aí vou para a segunda pergunta, se quiser depois eu repito, né? Será que isso... e essa preocupação menos revolucionária e mais eleitoreira não tem cada vez mais manchado a imagem da esquerda perante o grande público, no sentido de valer aquela máxima, político é tudo igual? Bom, perfeito. Suas perguntas são extremamente pertinentes, né? Esse ano completou 174 anos do Manifesto Comunista. Eu costumo dizer o seguinte: o Manifesto Comunista, embora
ele tenha se apresentado ali como quase como um panfleto para sua época, ele tem fundamentos muito verdadeiros, né? Tem duas críticas ali que para mim são centrais. A crítica é a questão de que o motor da história é a luta de classes, né? Daí se desdobra que qualquer tipo de conciliação é inconcebível no campo marxista, né? Se a luta de classe é o motor da história, não é possível conciliar as classes, porque elas têm interesses completamente antagônicos. Isso é a primeira coisa. Segundo, o Marx e o Engels deixam muito claro que o Estado moderno é um balcão de negócios da burguesia. Ele organiza essa burguesia, ele dá organicidade para essa burguesia e prepara os ataques dessa burguesia contra a classe que ele explora, que é o proletariado. Nesse sentido que cabe a destruição desse Estado. Então eu não vejo, nos escritos do Marx e do Engels, e posteriormente do Lenin, do Trotsky, nenhum aspecto que dá margem a capitulações. Não me parece que é um problema da teoria com os teóricos. Teóricos, inclusive, que formularam a partir da luta de classes, que formularam descolados da luta de classes. Uhum. O que está colocado, isso desde a época do Marx, desde a época do Lenin também, porque eles abriam polêmicas com outros grupos, etc., é uma tentativa de tentar unificar um pouco da teoria marxista com teorias estranhas ao marxismo, né? Hoje a gente tem teorias que são... O stalinismo, para mim, é uma teoria estranha ao marxismo, completamente estranha. A pós-modernidade é uma teoria completamente estranha ao marxismo. Então, esse ato ecumênico que essa esquerda quer fazer, eu vou chamar de ato ecumênico, porque, para mim, por mais que você junte as religiões, é impossível que você consiga ter algum resultado disso. Na verdade, é uma forma de capitular de uma maneira mais branda, não aberta. Né? Eu acho que essa é a questão. E o que está posto? O que está posto são interesses materiais muito concretos, tanto do ponto de vista dos dirigentes dessas organizações, como a burguesia, ela não deixa de atuar no seio do movimento operário. Historicamente, a burguesia sempre tentou corromper o movimento operário, inclusive formando organizações de caráter reformista e atuando dentro dessas organizações. Então, me parece que, na medida em que a burguesia entra no movimento operário pelo reformismo, eu acho que é isso que de fato acontece, o que está colocado são interesses materiais, no sentido de preservação do poder dessa classe. Né? E preservação do poder dessa classe, entenda-se, nesse momento histórico, preservação do seu Estado, né? Com um caráter mais democratizante, dentro da democracia liberal. Porque em períodos ditatoriais, a burguesia limpa todo esse setor. Ela não permite sequer o setor reformista, nem a oposição de direita e etc. Mas, nesse momento, uma das vias da burguesia entrar no seio do movimento operário são os partidos reformistas. Né? Eu acho que isso está dado desde o período do Marx até hoje. Sobre a outra pergunta que você coloca, se a esquerda se desmoraliza. Essa esquerda já está completamente desmoralizada, André. Só você andar na periferia, em qualquer lugar, com qualquer trabalhador, que você converse, que ele não seja orgânico, alguma organização política, etc., ele vai falar, eu não confio em ninguém, eu não tenho identidade com isso, porque é a ideia de que vocês só aparecem com esse discurso muito bonito no período eleitoral. Essa esquerda não está ali organizando os trabalhadores no seu dia a dia, na sua luta concreta, na sua luta objetiva. E quando o faz como plataforma eleitoral. Os movimentos sociais são isso. Né? A gente vê movimento por moradia no Brasil, movimento por terra, etc. Toda essa luta é usada como plataforma eleitoral para algum tipo de conciliação de classe. Né? E aí eu quero falar de maneira muito concreta. A gente vê isso na plataforma do Guilherme Boulos, do PSOL. A gente vê isso, infelizmente, no Movimento Sem Terra, do MST, que tem uma trajetória de luta muito profunda. Não quero desprezar isso dos companheiros do MST, que sofreram todo o massacre que o Estado brasileiro podia fazer, inclusive em Eldorado dos Carajás, que é aqui próximo, que é no estado do Pará, mas que hoje se serve como plataforma eleitoral do petismo. Então, a desconfiança dos trabalhadores, em certo ponto, é sadia, porque ela olha para aquilo e fala, não confio, isso aqui não está comigo. Isso explica também, em parte, o crescimento da base ideológica do setor mais reacionário da burguesia, que são as religiões neopentecostais, porque essas atuam na periferia e essas organizam a periferia. Né? Então, ao mesmo tempo que essa esquerda se desmoraliza, ela abre espaço para o setor mais reacionário da direita dar algum nível de organicidade para a classe trabalhadora, ainda que seja no plano místico, ainda que seja no plano ideológico.
a coisa consegue ser pior ainda, né? Quer dizer, não basta você ficar mal perante a classe trabalhadora, mas você ainda favorece o adversário. Porque não há vácuo na política. E isso tem que ficar muito claro. Na medida em que você tinha uma esquerda da década de 70 no Brasil, por exemplo, 70, 80, que tinha um trabalho de base muito forte em regiões operárias, como São Bernardo do Campo, por exemplo, o ABC paulista todo, né? Vou pegar o exemplo do ABC, que foi uma região que eu militei durante um tempo, então eu conheço bem aquela região. Você tinha um trabalho operário ali, você tinha um trabalho de base, de bairro, etc. Quando você abandona isso para administrar a máquina do Estado, não pense que naquele lugar vai ficar um vácuo, porque não vai. Alguém vai atuar. E esse alguém é uma força política. Né? Aqui no Norte, faz 2 anos que eu moro no Norte, por exemplo. O que a gente vê é que, junto com essa alavanca do agronegócio, setor primário exportador, o que vem junto são as seitas neopentecostais, né? Como corpo ideológico desse avanço do setor primário exportador em terras indígenas, em terras quilombolas, em terras de ribeirinho, e etc. Então, essa base ideológica da direita, ela ocupa um lugar que a esquerda abandonou completamente. Completamente. Você não consegue explicar uma região do norte do Brasil, que é uma das regiões mais pobres da federação, como que é tão bolsonarista. Né? O Bolsonaro ainda tem muita popularidade no norte. O que explica? O que explica é a presença neopentecostal muito grande, uma luta de classe que é uma luta visceral, né? Você não faz militância aqui com panfleto, com uma bandeira. Você lida diretamente com paramilitares, em especial no interior do estado do Amazonas, do Pará e etc. E a esquerda completamente afastada disso, completamente dentro da academia, fechada em si mesma, sem discutir a realidade dessas pessoas. Né? Então, o que aparece no lugar? Aparece justamente, hoje, o corpo ideológico do movimento capitalista no Brasil, né? Que é um movimento cada vez mais dependente, cada vez mais ligado ao setor primário, né? E que leva consigo a ideologia, né? Que é uma ideologia nefasta, no sentido mesmo de pregar destruição das organizações dos trabalhadores, no sentido de pregar perseguição aos setores minoritários da sociedade, etc. Agora, isso não acontece como um raio em céu azul. Isso acontece porque tem uma crise muito profunda na esquerda. E é esse debate que a gente tem que fazer. Como voltar esses trabalhadores? Como discutir com esses trabalhadores? É possível discutir com esses trabalhadores apenas do ponto de vista de, olha, voto em mim porque eu sou menos pior do que o candidato da extrema-direita? Nós achamos que não, que precisa organizar esses trabalhadores a partir do seu cotidiano, a partir das suas lutas objetivas. E aí sim, voltar a criar uma identidade de classe, que é algo que se perdeu completamente, que não é só um problema do neoliberalismo que veio e a perspectiva individualista. É um problema do abandono da esquerda enquanto classe social, que isso não está mais posto. Né? Que nós pertencemos a uma classe social, uma classe social extremamente diversa, diversa na sua sexualidade, diversa na sua questão étnica, mas uma única classe social. Então, acho que esses elementos, para nós, são elementos que têm que ser colocados aí, fazendo um trocadilho com o nome do programa, na mesa de debate. Tem que ser posto. Porque se a gente não faz essa colocação, a gente não avança. Não avança no debate e, principalmente, não avança na organização. Pode surgir milhões de partidos que, se não discutir esses elementos que são centrais, vai se perder. Em um momento histórico que é muito crucial. Para você ter uma ideia, na Amazônia, hoje, a cada 1 minuto, 15 mil árvores são derrubadas. Por que eu digo isso? Nós estamos em um momento histórico que nós não temos mais tempo. O capital literalmente assumiu a disjuntiva da Rosa Luxemburgo de ou socialismo ou barbárie. É disso que a gente está falando. Ou a gente muda, ou nós caminhamos a passos largos para a barbárie. E uma barbárie, assim, que talvez o nazifascismo tenha sido apenas um ensaio. Né? Então, acho que é preciso a gente discutir isso com muita seriedade. Isso não é pouca coisa. Então, é um pouco disso que a Marx Brasil, e aí o nosso nome tem a ver com isso. Né? Por que Marx Brasil? É voltar a Marx. Voltar a Marx no sentido de pensar as premissas do marxismo revolucionário, aquilo que é básico, que está no Manifesto Comunista. Simplesmente isso. Né? Então, voltar a Marx é fundamental.
O Marx Brasil, você até mesma comentou, tem algo aí de em torno de 2 anos da sua origem. Na Como foi verdade, mais ou menos desde o ano assim passado, a história, desde que o grupo resolveu organizar? outubro do ano passado. E aí eu vou explicar um pouco a origem disso, né? Uhum. Boa parte dos militantes são rupturas do PSTU. Alguns que romperam em grupos e outros romperam individualmente. Rupturas à esquerda. O PSTU teve uma ruptura à direita, que nós consideramos a direita em 2016, que vai dar no grupo hoje, que é a Resistência, que é um setor majoritário praticamente hoje dentro do PSOL, das linhas políticas, etc. E a partir de 2020, há ruptura à esquerda no PSTU, pequenos grupos, né? Grupos pequenos, e também militantes individualmente que saem. Né? E outros camaradas de outras organizações que rompem também, PSOL e etc., e que formam a Marx Brasil. A Marx Brasil ela é fundada a partir dessas rupturas. Né? E a gente lança um manifesto. E no nosso manifesto tem exatamente isso que eu estou colocando para você, né? A crise profunda que atravessa. E a crítica que a gente faz, no sentido de seguinte, não é possível discutir uma nova organização se essa organização não é para reagrupar. O primeiro passo é reagrupar. E reagrupar exige muita paciência, não sectarismo, de nenhuma parte. Pode ser que o companheiro que venha de uma tradição completamente distinta da nossa. O companheiro venha da guerrilha. Se o companheiro tem acordo que é preciso destruir esse Estado, nós vamos caminhar junto com esse companheiro. Então, essa perspectiva a gente traz no sentido de nós entendemos que não é um momento de crise desse partido ou daquele, é uma crise global da esquerda, há uma adaptação global da esquerda, incluindo os setores trotskistas. Aliás, há um processo de degeneração, decomposição do trotskismo no mundo todo. No Brasil, isso está muito claro, para a gente está muito evidente, e que é preciso abrir o debate com esses camaradas. Então, a gente funda em 2021, em outubro, a partir de um contato que a gente faz com um grupo na Argentina, que é o novo PST, que lança, né, Marx Internacional, com esse mesmo objetivo. O que é a Marx Internacional? Reagrupar em termos mundiais. Então, a gente tem contatos com companheiros que vêm da base teórica do maoísmo na Índia e em Bangladesh, que hoje está discutindo conosco, com companheiros que vêm do zapatismo no México, que também está participando no sentido dessa construção, e com companheiros trotskistas, etc. Então, a nossa intenção, em nível nacional e mundial, é fazer um debate de reagrupamento, com muita tranquilidade, mas que tem um eixo, não é no sentido do ecletismo. Qual é o eixo? A gente tem um Estado a ser destruído. Esse é o ponto. Segundo ponto, nós achamos que o processo de burocratização dessas organizações atuais é muito profundo ao ponto de não ser possível debater as diferenças. É uma burocratização absurda dos dirigentes. E o terceiro ponto é a classe trabalhadora diversa. Isso significa que a gente não vai esconder as lutas das mulheres, dos negros, dos indígenas, atrás de, olha, não pode abrir esses debates porque senão divide a classe. Muito pelo contrário, a gente acha que tem que unificar a classe na sua diversidade. Então, esses três elementos para a gente é fundamental. Uma luta anti-burocratização, uma luta contra o Estado burguês, que nós achamos que não passa por ganhar. Opa, voltou? Voltou, deu uma travadinha aqui. Deu uma parada para mim também. Pode continuar. Então, a gente acha que todos esses pressupostos já estão em Marx, já estão em Engels, já estão em Trotsky, a gente não está inventando a roda. Tudo isso já está lá, né? Recentemente a gente fez um debate muito importante sobre a questão da Ucrânia, que é a questão étnica, né? Que esse é um problema também que atravessa a Ucrânia. E um dos debates é sobre isso, né? A autodeterminação dos povos é uma questão elementar, precisa ser discutido, né? Então, esses debates de entender a classe trabalhadora na sua diversidade já estava posto nos nossos mestres e nós achamos que precisa ser retomado, que, desgraçadamente, o stalinismo jogou isso para baixo do tapete e isso deu muitos problemas em termos mundiais, sem dúvida nenhuma, inclusive acirrando o sentimento mais chauvinista
entre os trabalhadores, né? Na medida em que nega o debate sobre autodeterminação, as questões étnicas e etc. Uma questão complicada, né, que até pegando muito do que você falou, e a gente tem, né, eu digo eu, Guilherme, assim, indo atrás dos movimentos, conversando, porque, é claro, a proposta do Mesa de Debates, de estar abrindo o leque, abrindo a porta aí para os movimentos que se dizem de esquerdas, porém, por algumas questões que nós somos bastante categóricos, né, como o combate ao negacionismo, alguns movimentos, por enquanto, estão de fora, né? Não receberam ainda o devido convite, e acompanhando, eu, sinceramente, podem falar que é uma atitude antidemocrática, mas eu ainda não sinto nem bem em chamar essas pessoas, porque, para além de certas complicações na teoria, até uma coisa muito básica, que é a falta de educação, né? E como você mesma disse, o sectarismo, eu estou me segurando para não falar aqui o nome das organizações, mas a gente tem visto coisas assim bizarras, de uma enorme agressividade, e que eu vejo que são grupos que parece que eles estão muito felizes em falarem apenas para eles. Porque eu duvido que alguém, para além do próprio grupo, preste atenção no que essas pessoas falam. Na verdade, André, eu tenho para mim que as redes sociais criou uma coisa do alto ego, sabe? Então, esses grupos que já eram sectários dentro do movimento, não é que eles viraram sectários agora, não é que eles viraram organizações degeneradas agora, porque eu acho que o nome é esse, são organizações degeneradas do ponto de vista político, do ponto de vista das questões mais básicas que afetam os trabalhadores, como a política sanitária e etc. E a internet potencializou isso, né? Então, acho que hoje eles estão felizes de falar para garotos que estão nos seus apartamentos tranquilos e abrir falsas polêmicas com todas as outras organizações. Por exemplo, eu não reivindico o PCB, a gente tem muita diferença com os companheiros do PCB, mas recentemente os companheiros do PCB receberam uma calúnia tão absurda, mas tão absurda, partindo do PCO, porque eu acho que tem que dar nome às coisas, que a única medida que você pode ter é solidariedade com os companheiros do PCB, entende? Então, esses grupos, eles vivem de atacar, eles são uma espécie de haters, né? Eles vivem de atacar para ver se eles conseguem audiência. Enquanto isso, a classe está morrendo. A gente está falando de 650 mil pessoas mortas, uma doença que é subnotificada. O que significa isso? A gente já passou de 1 milhão de mortos há muito tempo. A gente está falando de uma classe trabalhadora que tem 14 milhões de desempregados oficialmente e 38 milhões no subemprego. A gente está falando no Brasil hoje, recentemente a Marcos Brasil fez um ato junto com os Yanomamis na cidade de Manaus. Os Yanomamis estão sendo exterminados. A gente fala muito da Ucrânia e tem que falar mesmo, mas há um extermínio étnico no Brasil, explícito. O território Yanomami é do tamanho de Portugal. E eles estão simplesmente sendo dizimados. Enquanto isso, você tem grupos na esquerda preocupados em uma coisa. Nós temos que fazer o debate, etc. A desmoralização, a perseguição, os ataques infundados, isso aí está no campo da moral do vale tudo. E eu acho que esses grupos vivem para isso, né? Eu acho que o exemplo mais clássico é o PCO. O PCO, infelizmente, não é o único, né? Mas eu acho que ele é o exemplo mais cabal de degeneração e etc. E aproveito aqui para deixar toda a minha solidariedade aos companheiros do PCB que foram duramente atacados por uma calúnia absurda, completamente absurda, né? Nós temos muita diferença os companheiros do PCB. Por exemplo, agora nós temos posições completamente opostas dos companheiros do PCB em relação à Ucrânia. Mas daí a fazer um ataque de calúnia, isso para a gente é lamentável, porque a nossa classe está sofrendo demais, né? Tá padecendo demais. E esses grupos vivem para falar para os garotos, também haters,
que os acompanha em rede social, para mais nada. Onde eles aparecem na luta de classe? O que eles organizam? O que eles dirigem na luta de classe? Absolutamente nada. Né? Acho que, em meu juízo, devem ser desprezados pela esquerda organizada. Essa é a verdade. Eu acho que o programa faz bem, inclusive, de não abrir espaço para esses setores. Gisele, que balanço vocês, né, o Marx Brasil faz do governo Bolsonaro em linhas gerais, né? Porque sabemos que ele, de todos os presidentes aí, é aquela direita que não tem vergonha de dizer o nome, ao contrário de outros governos de direita que nós tivemos, né? Que leitura vocês fazem aí? Digo mais, do governo Bolsonaro e dos apoiadores cegos. A gente acha o seguinte: o Bolsonaro ele é produto de dois elementos, um de caráter mais conjuntural e outro de elementos históricos. Tá? Começar pelos elementos históricos. O Brasil é um país que não passou a limpo 500 anos de escravidão. Perdão, 400 anos de escravidão. Nós escravizamos aí pelo menos mais de 4 milhões de pessoas. É algo muito, muito sério, que não foi passado a limpo. Isso. Nossa sociedade foi construída em cima de relações sociais de produção completamente bárbaras, que é o escravismo, ou o extermínio das populações originárias. Depois, nós tivemos duas ditaduras. Ditadura Vargas, que hoje pouco se fala, a esquerda abandonou completamente essa história que Vargas foi um ditador, mas passamos pela ditadura Vargas. E depois pela mais sanguinária das ditaduras, que foi o golpe de 64. Também nunca passamos a limpo isso. Então, a nossa sociedade traz marcas históricas muito profundas de autoritarismo, de uma sociedade extremamente autoritária, na qual, como o próprio Marx dizia, né, o pensamento geral é o pensamento da classe dominante. Qual é o pensamento dessa classe dominante? Qualquer opositor elimina, massacra, etc. Para manter o nível de superexploração da força de trabalho, o Estado nunca hesitou em usar força. Essa é a verdade. E nós nunca passamos a limpo por isso. Por exemplo, a sociedade argentina, com todos os seus problemas, por mais dependente que seja, fez um Nuremberg argentino. Passou a limpo a questão da ditadura militar. O Uruguai é a mesma coisa. O Brasil não. Então, esses são elementos históricos que formou na constituição do pensamento brasileiro um pensamento autoritário. Há setores da classe trabalhadora que pensam assim, que apoiam o Bolsonaro e que não estão dispostos a abrir mão ao apoio. Né? É o que eu estou dizendo, eu moro na região norte. Se você conversar com parte do operariado da região norte, tem pessoas que até hoje defendem Bolsonaro independentemente do que ele faz. E isso tem que procurar as explicações históricas. Mas, para além disso, tem um outro fator. O fator que essa mesma classe trabalhadora construiu, durante alguns anos, um partido para chamar de seu. E esse partido foi o Partido dos Trabalhadores. Foi construído por trabalhadores. E essa classe lutou para que esse partido chegasse ao poder. Primeira eleição de Lula, tinha pessoas que iam a pé para Brasília para ver Lula tomar posse. É disso que a gente está falando. Né? E essa classe se viu completamente decepcionada, não só pelos escândalos de corrupção com Lula e Dilma, mas, sobretudo, pelas condições de vida que, efetivamente, não melhoraram em termos estruturais. Então, o sujeito ele ganhou o acesso à universidade, mas o diploma não garante um emprego naquilo que ele se formou. A gente está falando de, teve um programa Mais Médicos, mas as pessoas continuaram morrendo na fila do SUS. Você reduz a pobreza com o Bolsa Família, mas a pobreza em nível geral, que é aquela ligada ao endividamento do salário, nunca terminou com o PT. Então, esses elementos levaram uma descrença muito profunda. E, para piorar a situação, o PT traz para dentro do seu segundo escalão, em especial durante o governo do Lula, os sindicatos e os outros partidos políticos. Então, traz a CUT, o Ismarinho era da onde? Né? Foi ministro do Trabalho de Lula e também foi presidente da CUT. Traz para o segundo escalão essas figuras. E desmoraliza com isso também as organizações da classe trabalhadora, os sindicatos, completamente desmoralizado. Nessa situação, a chamada esquerda revolucionária, a chamada oposição de esquerda, não consegue dar uma resposta para os trabalhadores, não consegue criar uma alternativa à esquerda do PT, muito pelo contrário, capitula ao PT, seja no campo
parlamentar, eleitoral, isso é o exemplo mais clássico do PSOL, e capitula o PT em termos sindicais, né? Continua capitulando ao PT, ainda que se tenha milhões de centrais sindicais, quem dá a linha política é a CUT. Né? Se a CUT falar tem greve geral, a gente chama, se a CUT não falar, a gente nem se mobiliza. Então, essa capitulação, essa não alternativa à esquerda, abriu uma possibilidade da direita. E não é qualquer direita, de uma direita que tenha uma aparência antissistêmica, né? Fica na aparência, porque ela é extremamente sistêmica, mas que aparece como antissistema, que é Bolsonaro, que consegue canalizar, inclusive, forças sociais que surgem em 2013. 2013 há um levante importante que libera forças sociais. Essas forças sociais poderiam ter sido canalizadas pela esquerda se existisse uma oposição de fato ao petismo. Ela não existiu. Quem canaliza é a extrema-direita. Então surge o governo Bolsonaro dentro desse contexto. É um governo que abertamente ele tem a intenção de transformar o Estado em um Estado bonapartista. Ele já tem elementos bonapartistas, mas ele tem essa intenção. Tenta um golpe, para a gente, ele tenta um golpe no 7 de setembro, tentou medir forças, mas ficou evidente que ele não tinha forças para isso, mas que tinha intenção. Né? O chamado do 7 de setembro é fecha o STF, né? Todo o poder ao poder executivo, etc. Então, ele tenta colocar elementos cada vez mais bonapartistas e avançar com isso. Só que não tem força, Não quer dizer que não tenha projeto, só não tem força. Se apoiam em um setor importante das Forças Armadas, né? E, por outro lado, de um setor que se desloca do Estado, mas que é o setor militar desse Estado, ou seja, as milícias. Pois bem, para além disso, ele carrega consigo um setor muito forte da base ideológica, que é os setores neopentecostais criados pelo PT, se diga de passagem. Todos eles estavam apoiando os antigos governos petistas, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, etc. Ele traz esses setores para junto dele, e com isso ele consegue penetrar dentro da classe trabalhadora. É aí que ele ganha essa possibilidade que ele não tinha de falar para os setores da classe trabalhadora. Pois bem, nesse governo do Bolsonaro, a gente não vê a esquerda radicalizar em nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo quando era possível derrubá-lo, quando era possível, inclusive, no auge da pandemia, você ter... Tanto que teve manifestações de 100 mil pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Você tinha condições objetivas de derrubar esse governo. A esquerda, dirigida pelo PT, veja mais uma vez, essa dita esquerda que se propõe a revolucionária também não rompe com o PT. Substitui a palavra de ordem fora Bolsonaro pela palavra de ordem Lula 2022. Você tira de cena a palavra de ordem e coloca Lula 2022. Pois bem, nós achamos que isso é um crime, porque esse governo não tem que sequer concorrer às eleições. Sequer. Ele tentou um golpe. Foi derrotado, mas tentou um golpe. Ele tem claramente um setor militar atrás dele. Não é uma extrema-direita como a extrema-direita da Europa, uma Hillary Pen, etc. Né? O Haider, que foi na Áustria, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma extrema-direita ligada à milícia, urbana e rural, como é aqui no norte do Brasil, que tem um setor militar atrás de si. A esquerda perde a possibilidade de derrubá-lo. O que acontece? Última previsão eleitoral. Bolsonaro cresce na pesquisa. Estava 25%, agora vai para 31%. Né? Ou seja, Bolsonaro vai para o segundo turno. E, mais uma vez, a esquerda redobra a aposta. Quanto mais polarizado, melhor, porque aí Lula vence. Nós achamos isso absurdo, digno de chamar de traição, porque essa é a palavra. Nós achamos que, assim, nem mais um dia para o governo de Bolsonaro. Essa é a palavra. Nem mais um dia para o governo de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser derrubado já. E por que ele não cai? Não é porque o parlamento segura. O parlamento segura até que ele perca a popularidade, até que as ruas tome conta do país. Ele não cai porque a esquerda não quer que ele caia. Porque a esquerda quer resolver por tudo por dentro do regime. Por isso a crítica tão dura ao regime que nós temos. A esquerda está resolvendo tudo por dentro do regime. Qual é a consequência disso, André? A consequência disso é que o bolsonarismo, ainda que perca as eleições, não vai se desfazer enquanto força social, que é isso que você pergunta. E esse setor que defende o Bolsonaro, apesar de tudo? Isso é uma força social, que tem a ver com esses elementos históricos que eu te falei, com os elementos conjunturais, e que vai se acirrar, porque possivelmente o novo governo Lula vai fazer todos os ataques que a direita quer, que a burguesia quer. Duvido que Lula não faça a reforma administrativa, ainda que não faça aos modos do Bolsonaro, ainda que faça de maneira picada. Duvido que ele reverta a reforma trabalhista.
e a reforma previdenciária, não o fará. Duvido que ele freie o setor do agronegócio, que está literalmente assassinando os povos originários do norte do Brasil, acabando com a Amazônia. Então, os ataques continuarão. Se não há um setor à esquerda para canalizar essa insatisfação que vai surgir, e eu acho que de maneira muito rápida, inclusive com o novo governo Lula, quem vai se fortalecer é essa força social que não vai se desfazer, que chama o bolsonarismo. Então, para nós, o bolsonarismo é uma força social que tem que ser derrotada nas ruas. Nas ruas. Se necessário, inclusive com a autodefesa da classe trabalhadora. Os sindicatos tinham que discutir a autodefesa dos seus trabalhadores, porque eles já deram inúmeras demonstrações que estão dispostos, inclusive, a vir para a luta física com os setores organizados da classe. Isso tinha que estar sendo discutido. Infelizmente, não está. Infelizmente, não está. Não está colocado. E aí é que está a questão. Não sei se o ponto mais polêmico, mas, bom, talvez, a depender também da sua resposta, pode ser para os outros que nos assistirem o ponto mais polêmico, né? E por que não está sendo discutido, né? Será que a esquerda está com medo, está acéfala, está equivocada, está frouxa? O que será que explica isso? Tudo isso também é possível, mas eu diria o seguinte, vou voltar na crítica inicial. Há uma adaptação completa ao regime. A esquerda estava apostando que quem derrotaria Bolsonaro no primeiro momento, pasme, era o STF. O Poder Judiciário burguês derrotaria Bolsonaro. Cansei de ver analistas de esquerda falando que Alexandre Moraes e etc, etc. Alexandre Moraes, que foi secretário do governo de Alckmin, de São Paulo, Alckmin, o José Serra, não lembro, acho que de Alckmin, de São Paulo, que reprimiu manifestações. Ele foi secretário de Segurança em São Paulo. O mesmo Alexandre Moraes, que foi indicado por Michel Temer. Claramente um cara que tem trânsito com a burguesia, inclusive com o governo Bolsonaro. E esse cara estava sendo posto pela esquerda como o grande arauto da liberdade, aquele que iria derrubar Bolsonaro e etc. Há uma crença quase religiosa dessa esquerda nas instituições do Estado, desconsiderando o caráter desse Estado. Porque, veja, hoje a burguesia não parece disposta a dar um cavalo de pau e apostar num golpe. No Brasil, não parece. Mas na medida que essa crise se acirra, na medida em que manifestações possam ocorrer e ganhar um caráter multitudinário, a burguesia é uma classe muito pragmática. Vai o anel, salva-se os dedos. Vai o regime democrático burguês e fica o Estado. Essa é a discussão histórica. Está lá no 18 Brumários de Luiz Bonaparte. Está em Lenin, Estado e Revolução. Só que a esquerda jogou tudo isso no lixo. Desaprendeu. E está completamente viciada com esse regime democrático burguês. Então, a lógica é a seguinte, olha, deixa a classe trabalhadora quieta, a gente não vai causar tumulto agora, porque nas eleições a gente confia no poder judiciário, que vai transcorrer tudo normalmente, a gente confia em um setor nacionalista dos militares que vão nos defender e etc. E vamos canalizar tudo para as eleições. Isso, primeiro, é um risco grande. Segundo, as eleições em si, como eu disse anteriormente, não derrota a força social chamada bolsonarismo. Ele pode até ter uma derrota eleitoral, é muito possível que tenha, mas essa força social não se desfaz. Por isso, retomar a palavra de ordem fora Bolsonaro imediatamente. Nem mais um dia. Nem mais um dia para o governo Bolsonaro. Desgraçadamente, boa parte dessa esquerda abandonou. Né? Essa palavra de ordem a gente vai estar levando agora para o Congresso do Andes, que é uma categoria, inclusive, que eu atuo, etc. Achamos que o Andes, enquanto o sindicato, tem que se posicionar. Qual é a posição do Andes? É para esperar outubro de 2022? Ou é nem um dia mais para Bolsonaro? Então, esses debates a gente vai tentar colocar aonde a gente tem força política para colocar. Evidentemente, nossas forças políticas são muito poucas, mas a gente acha que aonde a gente tem espaço, a gente tem que colocar, porque é um debate necessário. Porque se a gente não faz isso agora, os desdobramentos serão terríveis. E serão terríveis com a conveniência dessa esquerda, que está calculando o número de mortos da
Covid na mesma calculadora em que faz o cálculo para os votos das eleições. É uma coisa até triste de falar, mas os mortos virou base eleitoral dessa esquerda que quer voltar ao poder. Acho que é um pouco isso. E a classe operária e o proletariado, poderíamos dizer que agora nada mais é para essa esquerda do que uma tela, um pano de fundo. O operariado, na verdade, para essa esquerda é uma massa acéfala. Essa esquerda despreza o proletariado. É impressionante como eles se colocam como seus dirigentes, como iluminados dessa classe operária. Como se a classe operária não tivesse nada para falar, não tivesse nada para contribuir. Eles elaboram, eles fazem um balanço das suas políticas e votam e seguem a vida. Então, é uma massa acéfala que serve para voto. Ou então, uma massa que eles falam, não, nós defendemos os trabalhadores, mas defende a distância, né? Nossa, a gente está com os trabalhadores. Aí eu dou um exemplo, a Ford fechou no Brasil todo, que é a organização que chamou a ocupação da Ford, que questionou a propriedade privada da Ford. Bom, que se vá as máquinas, que se vá o capital da Ford, que fique as máquinas. Esse era o debate. O debate que estava no programa de transição, coisa básica. Nenhuma organização levantou essa palavra. Nenhuma organização. Então, é uma esquerda que ou trata o operariado como essa massa eleitoral, acéfalo, ou que é um operariado idealizado. Né? Eu falo que as pessoas não entendem, por exemplo, por que os partidos de esquerda foram expulsos das manifestações de 2013. Bom, foram expulsos porque qualquer levante de massas não é um passeio, não é que vai tocar a Internacional Comunista e vai entrar todo mundo feliz, contente com as suas bandeiras e a gente toma o poder. Não é assim. E, na medida em que não compreende esse operariado, tende a se afastar cada vez mais. Se isola, fala para si mesmo, fica presa dentro do campo sindical, fica preso dentro das universidades, e a luta concreta, que vai acontecendo no dia a dia, é cada vez mais distante. Então, é uma retórica, essa coisa da defesa do proletariado e etc. Né? Infelizmente, é uma retórica. Né? A gente vê pela atuação sindical, que eu acho que é a mais absurda. Assim, as fábricas, em especial, estão demitindo. Você está em São José dos Campos, você sabe disso. Tá? Um processo de demissão absurdo. Eu vejo isso na Zona Franca de Manaus. Qual que é a política para isso? Qual que é a política? Redução do horário, sem redução da carga horária, sem redução do salário? Qual que é a política concreta para isso? Ou eu vou negociar melhor as condições de demissão? Isso, independentemente de que central sindical o sindicato esteja afiliado. De uma maneira geral, há um abandono completo das lutas radicalizadas da classe. Eu te dou o exemplo da Ford, porque a última Assembleia da Ford eu estive em São Bernardo do Campo. Havia disposição dos trabalhadores. Foi uma greve grande dos trabalhadores. Bom, se algum grupo ali tivesse peitado a burocracia sindical do PT e proposto, olha, temos que ocupar a fábrica, pelo menos propor, ninguém ousou. Então, todo mundo quis ser dirigido pelo petismo. Então, há consequências. As consequências é o isolamento absurdo da esquerda que ela não consegue ver porque ela, mas veja, a gente conseguiu tantos deputados, a gente conseguiu tantos vereadores. Concretamente, falta de classes, o que isso significa? Está organizando mais? Abrir o trabalho em bairro operário? Não, etc. Porque esse é o balanço concreto que a gente faz, e não quantos vereadores a gente tem, quantos deputados, etc., quantos sindicatos a gente dirige. Isso é próprio de uma burocratização, de uma adaptação ao Estado sem fim. E, ao mesmo tempo, né, Gisele, que a esquerda não cumpre esse papel que deveria cumprir, como você mesma colocou, aí a igreja neopentecostal acaba, da forma dela, cumprindo, e como você pode falar com mais propriedade do que eu, embora algumas pessoas achem que milícia é uma coisa que se resume a Rio de Janeiro, né? Mas é um problema aqui em São Paulo e aí no Amazonas também, né? Periferia de Manaus, periferia das grandes cidades aí no norte também. Essas mesmas milícias acabam fazendo esse trabalho, né? Da forma delas, mas fazem. Exatamente. Hoje tem um tripé, que é o Estado, as igrejas neopentecostais e o poder do crime organizado. Crime organizado, você entenda, ou narcotráfico,
ou as milícias diretamente do Estado, ou quando as duas coisas não estão juntas, né? Aqui no norte do Brasil, para além das capitais, Belém, Manaus, Boa Vista, etc., você tem o problema dos paramilitares no interior. Porque, na verdade, a concentração de riqueza da região norte, ela se dá no interior, nas cidades do interior, que é onde está a Amazônia, digamos, quase como uma mata virgem, né? Então, para esse setor avançar, ele tem que usar força, né? Usar força contra tudo, usar força contra ribeirinhos, indígenas, etc. Passar a boiada. Passar a boiada. Para isso, as milícias. Né? Então, você tem milícias rurais que atuam no interior do Amazonas, no interior do Pará, do sul do Pará, isso é muito forte. Roraima, Rondônia praticamente é uma extensão do Mato Grosso. Então, isso é muito violento. Né? A luta de classe, na verdade, em toda a Pan-Amazônia, é uma coisa que eu sempre falo para os colegas que estão no Sudeste. A luta de classe que está no Amazonas, na Pan-Amazônia, ela tem um elemento, que é sempre ser algo extremamente violento. Seja da reação dos trabalhadores, seja do Estado. Não é por acaso que é na Amazônia peruana que surgem as Farc, por conta dessa violência. Se você pega a história das Farc lá atrás, é uma reação campesina a um processo violento do Estado colombiano na Amazônia. Então, esse processo histórico no Brasil, ele está se dando agora. Né? A gente ainda não tem guerrilhas, etc. Isso, mas a gente tem o Estado enquanto força paramilitar. Por quê? Qual que é a fronteira do desenvolvimento capitalista dependente no Brasil? A fronteira é a Amazônia. É o agronegócio tem que expandir. Só me permite um adendo, Gisele, e até é muito comum, e eu acredito que espanta, né, alguns companheiros aqui do Sudeste, mas é uma triste realidade, porque os companheiros aqui, né, na luta do dia a dia, o cara ali, o sindicalista está sendo perseguido, ou foi demitido, ou sofreu um processo. Aí eles não têm nem a chance, né, de passarem por isso. Aí é bala e acabou, né? Isso. A gente está falando do lugar que o Chico Mendes foi assassinado, né, no Acre. A gente está falando do lugar que a irmã Dorothy foi assassinada. Né? Acabei de falar do Eldorado dos Carajás, no Pará. Essa percepção de que não há mediação, ela é muito forte aqui no norte. Ela é muito forte. E ela está, inclusive, arraigada nos trabalhadores do norte. O processo da cabanagem aqui, que foi uma tentativa de não ser anexado pelo Brasil após a independência de Portugal, que era outro estado, que era a colônia do Grão-Pará, então não queria ser anexado pelo Brasil, diz muito disso. O que foi a cabanagem? O povão em armas tentando lutar. Então, isso é muito, muito forte na cultura do norte e nos traços da classe trabalhadora daqui, que entende que qualquer resposta do Estado é uma resposta violenta. Não tem mediações. Né? Então, nesse sentido, a luta de classe é muito mais visceral. Né? E há um movimento muito grande de expansão do capitalismo aqui. Isso explica as seitas neopentecostais, porque ela atua, por exemplo, dá o exemplo das questões indígenas. Por que há uma presença tão forte de neopentecostais em comunidades indígenas? Qual é a ideologia por trás? A ideologia é a seguinte, estou falando isso porque eu tive com a comunidade Cocama, que é Alto Solimões, né? São meus alunos, inclusive. E eles me explicavam isso, que eles chegam nas aldeias e falam, a terra não é mais sagrada, porque o nosso pai está no céu, Pai nosso que estás no céu. Bom, se a terra não é sagrada, ela não pode ser defendida. Bom, se ela não pode ser defendida, qualquer um pode ocupar. Então, esse é o movimento que as seitas neopentecostais fazem, que é muito perverso. Né? E se a gente não consegue trazer a materialidade disso, a gente acha, bom, só maluco que vai para a igreja, etc, etc. Agora, essas igrejas dão respostas do ponto de vista da assistência, do assistencialismo, etc., para um proletariado que está cada vez mais empobrecido. Né? Dão esperança de um futuro, da teoria da prosperidade, etc., para um proletariado que está empobrecido. Mas é a arma ideológica dessa expansão do capital para o setor norte do Brasil, que é o único lugar que o capitalismo expande no Brasil. Que se diga de passagem. Onde o capitalismo expande no Brasil? No norte. Qual é o nível de expansão? Setor primário exportador. Agora a China está financiando uma linha férrea que vai cruzar todo o norte do Brasil por conta do minério e que vai cair direto no Oceano Atlântico para exportação. Ou seja, todo o nosso minério aqui, da Vale em especial, é exportado para a China.
Para onde que vai a madeira? Exportado também. Então, por trás dessa coisa que parece que o garimpo é aquele cara pobrezinho que abre o garimpo, etc., você tem grandes empresas, né? Entre as quais empresas que têm recibo do Banco Central para explorar garimpo em terras indígenas. A gente está falando disso porque toda a convivência com os Yanomamis nos possibilita falar isso de maneira muito aberta. Quem explora o garimpo em terra Yanomami são empresas que têm sede na Avenida Paulista e na Faria Lima e que exportam esse ouro para grandes bancos estrangeiros que têm atuação dentro do Brasil. Então, essa expansão do capital, ela traz consigo a barbárie. Qual que é a resposta que você dá para isso? Eleitoral? Bom, se for uma resposta eleitoral, a gente vai muito mal, porque a gente não consegue inverter essa situação a partir de uma simples troca que você tem do comando desse Estado. Eu acho que é um pouco por aí. E é isso, a questão da luta de classes aqui nos demonstra um pouco do que vai ser o Brasil depois. Né? A gente está falando, há milícias organizadas no interior dessas cidades, são cidades pequenas. Se você vai em cidades como do Mato Grosso, cidades pequenas, sai ali daquela região de Cuiabá, o que você vê? Cidades dominadas por garimpeiros. Tá? Muitas vezes esse garimpeiro, ele é ribeirinho em uma determinada época do ano e ele é garimpeiro depois. Mas ele é só o cara que faz a extração. Por trás dele você tem grandes empresários. Quando você critica o garimpo nessas cidades, você abre uma guerra com a população local. Mas por que o cara vai para o garimpo? Porque não tem nenhuma outra opção de trabalho para esse cara. Porque não tem, o Estado propositalmente deixa esse cara em uma situação tão vulnerável que a única coisa que ele consegue é extrair garimpo em terras indígenas. Às vezes ele mesmo sendo indígena. São as contradições que estão postas. Agora, a Amazônia de hoje é o Brasil de amanhã. Isso precisa ficar muito claro. O processo de desindustrialização do Sudeste do Brasil não é à toa, não é por acaso. Há um avanço do setor primário exportador, o Brasil foi rebaixado na divisão internacional do trabalho, a China hoje é o coração produtivo do mundo, e nós somos uma economia primária, submetida ao capital financeiro. Acho que com isso eu fecho um pouco da pergunta que você me fez. Gisele, acho que foi assim, foi e está sendo aí uma conversa interessantíssima em diversos aspectos, e não é querer puxar sardinha nem nada, defender esse, aquele ou aquele, mas acho que você traz colocações aqui que dentro da própria esquerda nós não estamos acostumados a lidar, né? E acho que até por conta disso, esse problema, esse atual problema que a gente enfrenta. E aí vem a pergunta, né? Como, pelo menos, tentar dar esse chacoalhão na esquerda, né? Como fazer essa turma acordar? Porque acho que primeiro nós também, né, do Mesa de Debates, até comentamos, a gente vem comentando isso já há algumas semanas, né? Com todo respeito àqueles que nos convidam ou que nos convidaram, mas nosso papo não é eleição. Vamos abrir espaço para para todas as candidaturas, né, que se propõem a defender um projeto de esquerda, evidentemente, mas não vamos levantar bandeira, não vamos defender o Zé ou o João, né? Essa questão é muito importante, André, porque é como que você sai da crítica para tentar minimamente impulsionar as coisas, porque isso para nós é muito importante, porque a crítica, se ela fica crítica em si, ela morre, é preciso que ela ganhe espaço. O primeiro movimento eu já te falei, felizmente nós temos muitos companheiros que têm atuações dentro de categorias importantes, Metroviários de São Paulo, estamos no Andes e etc. Evidente que nenhum de nós estamos na máquina do sindicato e nem pretendemos isso, não é mas nós estamos na categoria. O que é mais importante, que é o mais importante, não é estar na máquina, o mais importante é estar na categoria. Temos companheiros que são da construção civil e etc. Felizmente, a gente tem uma penetração aí em alguns setores da classe trabalhadora. Então, a gente
está trabalhando com uma política. A primeira política é a seguinte: nós vamos mesmo deixar esse governo chegar até o fim? A gente quer fazer essa provocação aos nossos dirigentes sindicais. É essa a política? Vamos deixar o governo chegar até o fim? Por outro lado, a gente tem aberto vários debates muito fraternos, muito francos, mas muito fraternos, com pequenas organizações no Brasil que estão dispostas a dialogar. Isso tem sido muito bom, tanto do Sul, quanto aqui do Norte, Nordeste do Brasil. São companheiros que rompem, não querem ir para casa, não querem desistir da militância e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Nós falamos, camaradas, vamos debater nossas diferenças e vamos debater os nossos acordos. Se os nossos acordos forem superiores às nossas diferenças, podemos caminhar juntos. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Por isso que eu te digo isso, a gente está fazendo isso de maneira mais franca possível e fraternal, porque nós não queremos adotar uma postura de autoproclamação, que em nosso juízo isso é muito ruim. Por exemplo, eu te disse que parte de nós viemos do PSTU. Uma das críticas que fazemos é isso, da autoproclamação. Não dá para você se autoproclamar a direção revolucionária. Se você não dirige a classe trabalhadora, se você não passou pela prova histórica, não dá para fazer isso. E aí a gente tem que ser sinceros, Inclusive a autocrítica para nós mesmos, porque nós viemos dessa tradição, né? Então, não quero colocar aqui como uma ofensa aos camaradas que estão no PSTU, mas é uma autocrítica a nós mesmos. Então, essa serenidade nós queremos ter com os companheiros, né? Nós não estamos dispostos a nos autoproclamar. Mas, se a gente tem um espaço para construir, reagrupar, discutir e depois formar uma organização maior que tenha inserção na classe trabalhadora e que tenha coerência programática, aí sim a gente constrói essa organização. Mas, em primeiro lugar, o trabalho é reagrupar. Então, esses debates a gente já está ocorrendo. Quando a Marx lançou, muitos camaradas nos procuraram e a gente começou a estabelecer um calendário de debates com esses companheiros. E estamos nesse processo. É um processo desafiador. Todos nós trabalhamos, eu falo, ninguém é liberado sindical, ninguém é profissional político. Eu até brinquei com você, falei, olha, estou saindo da universidade, vou sair correndo para chegar e falar com você. Porque a nossa vida é a vida da classe. Né? A gente tem um companheiro que está na construção civil, ele fala, gente, tem dia que eu não vou conseguir, porque eu estou na construção civil, eu faço bico de Uber. Ou seja, é um camarada que está na classe trabalhadora. E a gente quer ser isso. A gente não quer ser uma organização de profissionais. A gente não quer ser uma organização que todo mundo tem o tempo da liberação sindical para fazer o que a gente quer sentir, ou que a classe sente. Porque o dia que a gente perder isso, a gente não consegue mais dialogar com essa classe. Então, a gente está abrindo vários debates, o que está sendo muito positivo. Né? Tem vários camaradas aí se aproximando, são grupos pequenos, etc. Mas são rupturas desse processo. São rupturas de companheiros que vêm do PSOL, que vêm de outras organizações, que falam, olha, para mim já deu, eu estava indo para casa, eu quero ver o que vocês têm para discutir com a gente. E a gente está tentando construir a Marx a partir disso. A Marx não é um projeto pronto e acabado. É um projeto que está em aberto, com alguns princípios muito caros, que a gente não vai abrir mão, mas que é um processo em construção. Por isso que a gente diz, nós não vamos nos autoproclamar a direção revolucionária. Isso seria o delírio do delírio que a gente vê em algumas organizações no Brasil. Maravilha. Vocês têm redes sociais, Facebook, Instagram, algo assim que ainda mais quem está por aí consiga acessar de alguma forma? A gente tem um blog e tem uma página no Facebook. Né? A gente não abriu Instagram ainda, nem Twitter, mas a gente atua muito pelo nosso blog e também pelo Facebook. Né? Então, Marx são os dois canais na internet que a gente atua. Marx Brasil, isso. Né? São os dois canais que a gente tem. Né? A gente vai pensando em abrir um canal no YouTube, mas a gente ainda não desenvolveu isso o suficiente, não amadureceu, que era justamente para poder colocar aí algumas questões, mas a gente acha que isso é importante, mas isso não pode ser não pode perder o centro da realidade, né? Que a gente vê muitas organizações atuando, né? Eu falo que viraram tudo grupo de propaganda, né? Tudo é propaganda, e Falando para elas esquece mesmas. de atuar, né? Não, é absurdo. Acho que na pandemia é isso, né? Morre não sei quantos, morre não sei o que as organizações. Estamos discutindo Trotsky pela internet. Que pariu. É complicado, sabe? Num país que uma parte significativa da população não tem acesso à internet. Né? Então, outra coisa que a gente trabalha também é com podcast, porque é mais fácil, às vezes, da pessoa, sei lá, tá com 3G, sei lá, tá sem internet. Então, o podcast é mais leve, consegue acessar, Bacana. etc. Então, a gente tem essas coisas, assim. Gisele, agradecer a sua presença aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Claro,
A entrevista estará salva aí no YouTube para assistir quem quiser, a hora que quiser, disponibilizar aí o link para todo mundo. Passo a bola aí de volta para você para as despedidas. André, eu queria agradecer e deixar os parabéns à mesa de debates. Na medida do possível, eu acompanho. Eu acompanhei a última mesa agora, faz pouco tempo, da Ucrânia também. Então, na medida do possível, eu acompanho o trabalho de vocês. Eu já tive antes com o Guilherme, falando sobre educação também. E dizer que quem achar pertinente pode nos procurar. Estamos abertos para conversar. Eu acho que esse é o nosso interesse. Falar para os companheiros, não vão para casa, não desistam do socialismo, não é porque vocês enfrentaram uma organização burocratizada ou uma organização oportunista que vocês têm que desistir do projeto maior, que é o projeto de destruição dessa sociedade capitalista e edificação de outra. Né? Eu acho que todos nós temos a obrigação, a partir da nossa consciência, de tentar construir algo, e a gente está tentando construir um movimento de reagrupamento, né? Não é nem de construir uma organização, é uma tentativa de reagrupar, né? Um passo anterior. Então, os companheiros que se sentirem à vontade, nos procurem, né? E estamos dispostos aí a fazer o debate da maneira mais fraterna e franca possível. Acho que é um pouco isso. Muito obrigado. Maravilha. E reforçando, né? O André não é o dono da verdade, o Guilherme não é o dono da verdade, a Gisele não é a dona da verdade, né? O canal é o Mesa de Debates. Estamos aqui para, com educação, senhor Cândido Álvares, debater, né? Fazer essa troca saudável de ideias. Gisele, muito obrigado. Ao público também, muito obrigado. Me despedindo aqui. Tchau. Abraço, André.